Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo nós estamos muito felizes porque nós vamos dar início a uma nova série de estudos bíblicos que será muito interessante e muito enriquecedor para a nossa vida espiritual. Nós terminamos a série sobre ética cristã e os 10 mandamentos, no domingo passado. Essa série de estudos está disponível no YouTube para você rever quando você quiser, ou encaminhar para alguém que ainda não viu. E a série que estamos começando hoje se chama Pessoas como Nós. É uma série baseada em biografias de pessoas do Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento. E nós vamos ver que nós, assim como todas as pessoas, precisam de bons modelos para a nossa vida. Pessoas que vale a pena imitar. E a Bíblia tem vários tipos de gente. Alguns nos inspiram profundamente com suas vidas triunfantes. Outros são biografia que nos servem para dizer o que nós não devemos ser e não devemos fazer. E uma das coisas lindas no relato bíblico é o seu realismo, transparência e veracidade, porque a Bíblia ela não doura a pílula. Se ela fosse apenas um relato humano, ela só contaria histórias, vamos dizer assim, bem-sucedidas aos olhos das pessoas. Ela jamais registraria o adultério de Davi, ou a fuga e a depressão de Elias, ou a negação de Pedro, ou a incredulidade e a relutância dos apóstolos em acreditar na ressurreição de Jesus, e muitas outras experiências que o Espírito de Deus preservou para nos servir de alerta e, acima de tudo, nos levar a uma vida em absoluta dependência de Deus e da sua graça. Então, há personagens da Bíblia Sagrada muito conhecidos e outros menos conhecidos, mas todos não passavam de homens e mulheres comuns como eu e você, com problemas, dilemas, questões de fé e desejo por Deus. E apesar de termos certa tendência de esquecer que eles foram pessoas reais, precisamos nos lembrar de que Deus é um Deus pessoal e se revela a homens e mulheres. E é disso que se trata a história da redenção e das promessas de Deus. Estes são apenas alguns personagens da Bíblia. Nós vamos ver alguns, mas tem muitos outros que você pode encontrar nos textos bíblicos que serão igualmente enriquecedores. E ela contém histórias ricas em outros aspectos também, aspectos sociais, históricos, mas principalmente espirituais. Então, vou te convidar a começar o nosso primeiro estudo dessa série, que se chama Enoque, o homem que andou com Deus. Você já ouviu falar de Enoque? Você sabe a história de Enoque? Isso hoje que nós vamos refletir. Antes disso, eu te convido a orar para que Deus nos abençoe em tudo que vai acontecer nesta manhã. Deus, mais uma vez, muito obrigado pela tua palavra santa e maravilhosa. Palavra essa que nos enriquece, que nos inspira, que nos orienta. Ó Deus, muito obrigado pela vida desses personagens que nós vamos estudar. Muito obrigado porque eles deixaram um legado, lições que nos enriquecem como ser humano e especialmente como cristãos. Muito obrigado, eu peço uma bênção para cada pessoa que vai assistir esses vídeos, para que elas tenham também esse sentimento de gratidão por vidas que deixaram seu registro na história da redenção. Eu te agradeço e te peço essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.
Esta é mais uma série de lições da Editora Cristã Evangélica, uma revista que se chama Pessoas como Nós. E elas tratam de personagens do Antigo Testamento, como eu disse anteriormente. E hoje, a nossa primeira lição, o nosso tema de hoje é Enoque, o homem que andou com Deus. E eu trouxe um pensamento de Tozer, que diz assim: há raros cristãos cuja presença incita os demais a serem melhores cristãos. Eu quero ser um raro cristão. Embora Enoque não tenha sido um cristão, né, porque ele viveu muitos milhares de anos antes de Jesus Cristo, mas ele nos deixa um exemplo de um servo de Deus, de um homem temente a Deus, e nós vamos ver isso durante a nossa lição de hoje. E eu quero convidá-lo a ler o texto básico. Nosso texto básico hoje se encontra no Salmo 42, um salmo atribuído a Davi. E nós vamos ler todo o Salmo 42. Eu te peço boa vontade e paciência, porque nós precisamos dessas palavras. São afirmações que vão nos nutrir no decorrer dessas reflexões. Leiamos. Como a corça anseia por correntes de águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. E a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém. Salmo maravilhoso, né? O próprio salmista conversando com a sua própria alma, estimulando a sua própria alma a louvar a Deus, porque com certeza as crises passarão. E o nosso versículo-chave, ele se encontra em Gênesis 5, no versículo 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Amém. Nós vamos encontrar o nosso versículo-chave no capítulo 5 de Gênesis, narrando a genealogia de Adão através do seu filho Sete. E Enoque vai aparecer nessa relação de nomes, né, de descendentes de Adão, e nós vamos compreender quais foram os motivos que levaram Enoque a ser reconhecido como um homem que andou com Deus. E nós vamos sentir que amar a Deus é nosso dever a despeito do contexto e das circunstâncias. E precisamos andar diariamente com Deus, desenvolver comunhão com Deus, com base de caráter e busca por perfeição. Muito bem. Quando nós ouvimos determinadas frases assim: fulano é um homem de Deus, a fulana é uma mulher de Deus, ele é um homem que anda com Deus, é uma mulher que anda com Deus, quais são as características que nós percebemos
na vida dessas pessoas. Pare um pouquinho para refletir. Quais são as características? Será que ele é sempre bem-sucedido? Será que ele tem uma fortuna? Será que ele tem um cargo de liderança? O que nos leva a caracterizar alguém como alguém que anda com Deus? Nós vamos ver então que Enoque foi assim registrado pela pessoa que escreveu Gênesis, que nós atribuímos a Moisés, né? A vida que aquele santo homem viveu tem se tornado um desafio para todos os cristãos de todas as épocas. Para nós dessa presente geração, o seu exemplo torna-se necessário, oportuno, muito vivo, pois inspira-nos e desafia-nos a uma vida de intimidade com Deus, que é possível, não obstante os dias atuais serem tão adversos como eram nos dias de Enoque. Muitas vezes nós achamos que as circunstâncias que nós estamos atravessando e a maldade que reina nos dias atuais nunca existiu antes. Sempre houve dias difíceis, sempre houve tempo de violência, tempo de pessoas ímpias, de pessoas que nunca obedeceram a Deus, pessoas que fizeram coisas absurdas. No tempo de Enoque não foi diferente. Aquele homem viveu os seus muitos anos rodeado de violência, perversidade, materialismo, maldade, deslealdade. Você vai encontrar isso, a descrição desse cenário em Gênesis 6, 17. São dias muito semelhantes aos nossos. Nós podemos ver que esse salmo que nós lemos como um texto básico, ele leva a nossa alma a questionar por que nós estamos tristes, por que nós estamos abatidos, o que está acontecendo conosco. Aliás, é um salmo muito pertinente para os dias atuais. É para nós sentarmos com a nossa Bíblia na mão e refletirmos e fazermos a nossa alma essas perguntas mesmo. São dias difíceis, dias de reflexão, dias de dúvidas, dias de insegurança. Então, é um salmo que vem muito a propósito. Aquela situação de trevas que Enoque vivia foi a oportunidade divina de resplandecer mais intensamente por aquela vida totalmente entregue ao Senhor Deus, à luz divina. Foi a oportunidade, né? Então, nós temos aqui 3 tópicos que nós vamos abordar durante o nosso estudo e que nos revela, né, quem foi Enoque. O primeiro tópico é o andar de Enoque revela o seu caráter. Antes, eu quero compartilhar com vocês que Enoque é um personagem que tem poucas citações na Bíblia. Onde que nós vamos encontrar citações sobre Enoque? Olha, nós vamos encontrar em Gênesis 5, que é esse que nós lemos, nós vamos encontrar na carta de Judas e também no livro de Hebreus. Nós vamos encontrar citações sobre Enoque lá na galeria dos heróis da fé. Calma que ainda vou mencionar isso com muito prazer, né? Então, nós vamos ter poucos textos que nos deem subsídio sobre Enoque, mas nós vamos ver que os estudiosos trouxeram para nós muitas novidades que talvez você nunca se apercebeu sobre a vida dele. E nós vamos dizer o seguinte, que esse primeiro tópico, o andar de Enoque revela seu caráter, ele é descrito como alguém que andou com Deus. Olha, o mais importante do que começar bem é que nós precisamos terminar bem. E nesse quesito existe o seguinte tipo de pessoas. Tem aqueles que começam bem e terminam bem. Um exemplo disso na Bíblia é o Daniel, né? Que começou bem e terminou bem a sua vida. Ele não foi perfeito, mas ele termina fiel ao Senhor. Há aqueles que começam mal e terminam mal, como é o caso do Herodes. Sua vida foi de uma maldade, uma perversidade que até os historiadores se assustam quando relatam. E há aqueles que começam bem, mas terminam mal. Que perigo, hein? E nesse grupo nós temos o exemplo de Saul. Começou muito bem, foi escolhido por Deus para ser um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e termina muito mal, né? Começar bem não garante o fim desejado. É necessário, nessa caminhada, perseverança, firmeza, vigilância e, acima de tudo, a abundante graça de Deus sobre nós. E há também aqueles que começaram muito mal, mas terminaram bem. São pessoas que ouviram a voz de Deus, o chamado do Espírito Santo,
ao arrependimento. O Evangelho faz isso com as pessoas, né? Chamam aquelas pessoas que acham que a vida não tem mais jeito, que estão derrotadas, que não servem mais para nada, e dá um novo nascimento a essas pessoas. Então é possível terminarmos bem, mesmo que nós tenhamos começado pessimamente. Então, graças a Deus, pela graça de Deus, nós podemos terminar bem. Mas é Enoque que vai nos dar esse segredo, né? Então, o andar de Enoque revela o seu caráter. Andar com Deus implica em ser comprometido, ser responsável, ter caráter. Não é um encontro esporádico, só num momento de louvor, de emoção, de luzes, de sentimentalismo. Não é só nesse momento, ou apenas dependendo desse momento, que isso vai me fazer manifestar que eu ando com Deus. Embora a animação e as emoções se elevem, né, ou nos elevem para momentos muito grandiosos, o caráter é que pode nos falar, o nosso caráter, né, é que vai falar da nossa característica de uma pessoa que anda com Deus. O caráter de Enoque revela um andar de sinceridade. A sinceridade é a prova de fogo de um verdadeiro caráter. Quando Deus ordenou a Abraão que andasse na sua presença, que eu estou falando de um outro personagem que mais tarde a gente vai ver também, requeria dele sinceridade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, exorta-os a serem sinceros para o dia de Cristo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Que qualidade difícil de se encontrar nos dias atuais, mas ela tem que ser encontrada no cristão verdadeiro. E o segundo tópico, o caráter de Enoque demonstra um andar de obediência, de sinceridade, mas também de obediência. Todos nós sabemos, né, pelo que a Bíblia nos fala em 1 Samuel 15:22, que o obedecer é melhor do que sacrificar. A obediência prova o caráter do homem, e o verdadeiro caráter é demonstrado pela obediência. Quão difícil é obedecer. No mundo que nós estamos vivendo, com tanto individualismo, com tantas incitações para que nos agrademos, para que nos coloquemos diante das coisas, para que nos valorizemos, muitas vezes a questão da obediência se torna uma coisa considerada obsoleta, do passado. Isso não existe mais, mas Deus requer de nós obediência. Vivemos dias extremamente difíceis porque os homens já não querem obedecer a ninguém, sendo que este mal está sendo copiado por muitos dos chamados servos de Cristo. E o Dr. Russell Shedd, na Bíblia Vida Nova, ele diz o seguinte: andareis após o Senhor vosso Deus. Isso está lá em Deuteronômio 13:4, ele cita de lá. Isso implica obediência. Andar após o Senhor, quer dizer, seguir o Senhor, seguir os passos do Senhor, requer obediência. O ser humano é o único ser a quem a Bíblia se refere ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Os homens da Bíblia não foram super-homens. Não viviam no sobrenatural ou em constante conversas com anjos. Eles foram humanos como nós. E podemos sim ser usados por Deus como eles o foram. Concordo 100% com Eugene Peterson quando disse: nós não nos tornamos mais espirituais, nos tornando menos humanos. Sermos humanos é tudo que podemos ser. Os personagens das Escrituras foram homens e mulheres, portanto, seres humanos. O que mais poderiam ser? Não há indignidade em sermos humanos. Deus nos fez assim. Não precisamos nos transformar em seres celestiais, sobrenaturais, para agradarmos a Deus. Jesus fez a trajetória contrária, né? Ele se fez gente e assim glorificou a Deus. É verdade que o pecado maculou a nossa humanidade, mas igualmente é verdade que Jesus veio para nos possibilitar a sermos o tipo de pessoas que glorificam a Deus. Então, o outro tópico, que é o testemunho de Enoque, ele revela a sua fé. Primeiramente, uma fé que arrebata, né? Quando o Espírito Santo nos mostrou pelos escritos sagrados a enorme lista dos heróis da fé, apresentou entre eles o Enoque. É muito interessante quando você vai ver lá na chamada Galeria da Fé, que está em Hebreus 11, né? No versículo 5 e 6 vai citar Enoque, o homem
o segundo homem dessa galeria de servos e servas de Deus que viveram momentos semelhantes aos nossos. Houve entre eles alguns que venceram pela fé. Outros viveram pela fé. E ainda outros morreram pela fé que tiveram. Esse capítulo 11 de Hebreus é tremendamente especial. Então, a fé que arrebata, que é o primeiro tópico aqui. Pela fé, diz lá em Hebreus 11:5, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Isso aqui numa versão. No nosso versículo-chave, nós vimos Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Então, Enoque foi uma pessoa que não vivenciou a experiência da morte física. Então, nós vamos ver aqui que essa experiência de Enoque nos lembra a palavra de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, ele não passou, o Enoque, pela morte física. E aquele que crê em Jesus jamais morrerá eternamente. Então, tem dois personagens bíblicos que não vivenciaram a experiência da morte, que é Enoque e Elias. Os dois foram transladados. Bom, você conhece a história desses personagens? Enoque você está vendo agora, e Elias você pode ler, né, no livro de Crônicas, no livro de Reis, lá atrás no Velho Testamento. Será que nós estaríamos prontos para sermos arrebatados? Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Como não? A Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos do fim e que a igreja será arrebatada. Pode acontecer conosco sim. Se nós crermos em Jesus, nós seremos arrebatados se estivermos vivos na época, no momento da sua vinda. Depois, a fé de Enoque é uma fé que agrada a Deus. Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. E no versículo 6 nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Enoque agradou a Deus. A fé cristã não tem nada a ver com o que vemos, sentimos ou pegamos, mas com um andar agradável a Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse o Senhor Jesus lá em João 20, 29. E no próprio Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós temos a definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé, os antigos, inclusive o Enoque, obtiveram bom testemunho. Olha que referência, né, a respeito de Enoque. Ele obteve bom testemunho diante de Deus. Ele agradou a Deus pela sua fé. O terceiro tópico que nós vamos explorar no estudo de hoje é que as palavras de Enoque revelam a sua autoridade profética. Essas palavras de Enoque são citadas no livro de Judas 14 e 15. O livro de Judas não tem capítulos, é um capítulo só, digamos assim. Então, nos versículos 14 e 15, você vai encontrar as palavras que Judas diz a respeito de Enoque. E nesse texto, nós somos informados que aquele homem era um profeta de Deus. Além da sinceridade da sua fé, nós vemos a sua autoridade profética. Ele profetizou para os ímpios do seu tempo que um dia o juízo de Deus cairia sobre eles. O que aconteceu no dilúvio. E com muito mais eficácia ele descreveu a volta de Jesus em glória. Ainda não aconteceu, nós ainda vamos ver. O qual exercerá julgamento contra todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram. Queridos, essa citação de Enoque faz referência a um livro que provavelmente Enoque escreveu ou ditou, né, mas que não consta no cânon bíblico como um livro aprovado, né, pelos estudiosos para fazer parte do cânon bíblico, considerado um livro apócrifo. E se você tem interesse, você pode pesquisar sobre isso. É uma pesquisa muito interessante sobre o livro de Enoque. E eu andei pesquisando, mas eu acho que não é o momento agora de citar sobre essa pesquisa, mas é muito interessante vocês conhecerem sobre esse livro, que provavelmente serviu de base para a carta de Judas.
né? Então, onde está na Bíblia a profecia de Enoque fazendo referência à vinda de Cristo com milhares de seus santos, de seus anjos? Está lá em Judas 14:15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, essa profecia feita por Enoque vem com muita autoridade e nós vemos essa autoridade na sua palavra. Mas a autoridade de Enoque é a partir da vida do próprio profeta. Enoque andou com Deus. Como já dissemos, isso implica num viver contínuo de comunhão e obediência, não apenas alguns momentos ou situações. A autoridade do profeta, a autenticidade da sua mensagem acontecem porque ele tem a consciência iluminada e purificada de permanecer em Deus, conforme relatado lá em Atos 24:16. São pessoas que levam uma vida com Deus, apesar dos seus erros, apesar dos seus deslizes, apesar de terem momentos que falham, mas o Espírito Santo de Deus vai corrigindo e alinhando essa pessoa à vontade de Deus. E a autoridade a partir também da mensagem do profeta, né? Tudo isso baseado lá na carta de Judas. A mensagem de julgamento ou juízo de Deus é difícil e rara em nossos dias. No entanto, quase todos os profetas bíblicos a proclamaram com autoridade e fidelidade. E Enoque foi um daqueles que combateu o mal pela advertência do juízo de Deus. Vocês viram no texto que eu li como ele fala sobre os ímpios, sobre a impiedade, que Deus não tolera isso. Então, assim, ele vem com autoridade, com a mensagem de autoridade da parte do próprio Deus. Então, o importante não é anunciar na mensagem profética aquilo que o homem quer ouvir, que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer dizer para as pessoas. E os profetas, nós já estudamos sobre profetas menores, estudos maravilhosos que nós tivemos, e nós vimos o preço que eles pagavam por serem fiéis ao Senhor e transmitirem as palavras que o Senhor dizia, ainda que fossem palavras duras, palavras de correção, palavras de exortação. Hoje as mensagens são leves, diluídas, na maioria das vezes, são mensagens de prosperidade, de bênçãos, de felicidade, de bem-estar. Isso tem modificado a consciência de muitos a ponto de não poderem mais ouvir a mensagem do juízo de Deus. Ah, não quero ouvir, isso aí é ultrapassado. Mas não, vai haver um juízo, vai haver um julgamento e nós precisamos estar com a graça de Deus, caminhando na presença de Deus, caminhando com Deus, como Enoque fez. A vida de Enoque é uma mensagem, um testemunho vivo para todos nós. Professores, alunos da escola dominical, que neste dia nós temos o privilégio de estudá-la. Naquilo em que Deus falou conosco, devemos ser sinceros e assumir a nossa responsabilidade de ser praticantes da palavra e pedir a graça de Deus para saber viver nesse presente século de maneira justa, piedosa e santa, conforme citado em Tito 2, no versículo 12. Caminhando então para as nossas considerações finais, eu vou te lembrar um ditado popular. Diz assim: diga-me com quem andas e te direi quem és. Esse ditado tanto serve para falar de más companhias quanto de boas companhias. Ele normalmente é usado em caso de más companhias. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Mas a vida de Enoque nos mostra que ele também é válido no caso das boas companhias. A nossa companhia faz diferença. Com quem nós andamos? Enoque andou com Deus e foi moldado pela companhia do Senhor. Andar com Deus o transformou por completo. Seu caráter, sua fé, suas palavras foram todas influenciadas por Deus. Assim como Enoque, que a nossa vida revele com quem nós andamos, com quem temos andado. Tenho cultivado, para você pensar hoje, tenho cultivado a comunhão com Deus pela oração persistente, a leitura da Bíblia e a obediência? Tenho demonstrado caráter e vida de servo no exercício da vida cristã com os outros e com Deus?
perguntas profundas, que precisam de tempo para serem avaliadas, analisadas. Isso não quer dizer ser perfeito, irmãos. Nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia, mas não somos perfeitos. Nunca seremos perfeitos aqui nessa existência física. Mas Deus vai nos aperfeiçoando à medida que andarmos com Ele. E pela graça de Deus, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, até a consumação dos séculos. Que a vida de Enoque fale profundamente com você nesta manhã. Nesta manhã ou em qualquer outro horário que você estiver vendo esse vídeo. Separe um momento para se colocar na presença de Deus e perguntar a si mesmo, ó minha alma, por que você está tão abatida? Por que você está tão frustrada? Será que não falta a ti, minha alma, um momento mais íntimo com Deus? Um momento de maior caminhada na presença de Deus? Faça para você mesmo essa reflexão e o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde. Na próxima semana vamos voltar com um novo personagem do Antigo Testamento. Amém.